Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, a gente vai falar de perfil de executivos, a gente vai falar de erros e acertos nos processos seletivos e a gente vai falar de avaliação, o famoso assessment. E para isso, eu trago nada mais, nada menos que o Jean Chiumento. O Jean, ele é executivo, ele é diretor da HC Consulting e é conselheiro profissional. Ele faz parte aí de 6 empresas, né? Do conselho de 6 empresas e tem muita experiência. Só no bate-papo antes da gravação já tive doses enormes de aprendizagem. Jean, gratidão por você estar aqui. Eu sei o quanto sua agenda é agitada aí, sempre ocupado, sempre produzindo, então super agradeço sua presença. Thaís, eu que agradeço, prazer poder estar participando com vocês aqui e espero que eu consiga contribuir contigo e com o teu público aí no nosso assunto de hoje. Certamente. E Jean, fala um pouquinho da sua carreira. Você é um profissional muito ativo, né? Acho que participar de 6 conselhos traz muitas aprendizagens, mas como que você chegou até esse nível aí? Sim, eu quebraria minha carreira em 2, Thaís. Primeiro, eu comecei minha carreira em instituição financeira. Tive uma passagem como estágio numa empresa de logística, mas eu quase não conto porque faz muitos anos atrás. Então, a instituição financeira ela foi preponderante. Eu fiquei quase 15 anos nelas, né? Então, eu trabalhei basicamente em duas instituições que elas eram de fora, as estrangeiras, vieram para o Brasil, e elas oscilavam entre quem que era a primeira e a segunda do mundo. Isso desde lá pelos anos 1999 e 2000. Eu tive uma carreira muito rápida, de bastante potencial. Eu entrei como estagiário num dos bancos, fiz 3, 4 anos lá, depois fui para o HSBC, que foi o último banco que eu estive, antes da compra do Bradesco, né? Então eu saí de lá 2 anos antes. E eu entrei lá como coordenador e saí como diretor executivo. Então eu fiz essa pernada aí de, vamos dizer, quase 20 anos de carreira em cima de instituição financeira, aprendendo como é o mercado e como é lá dentro. E agora, 10 anos à frente da HC Consulting, eu tento levar um pouco do que eu aprendi nesses 20 anos. Mas a verdade é que quando você imagina que você sabe muita coisa, você não sabe quase nada. Porque essa vivência no dia a dia com as empresas, com os executivos, com as situações que acontecem, é onde a gente mais aprende. Então eu digo assim, eu consigo estar apoiando, aconselhando amanhã porque eu estou aprendendo hoje. Sim. Então minha carreira foi pautada assim, e nos últimos 10 anos eu venho me dedicando exclusivamente ao perfil mais executivo, né? Onde eu tenho apoiado eles em aconselhamento, em mentoria, coaching, mas também como membro de conselho das empresas. Aí onde a gente fala de estratégia, de gestão, de governança. Sim. Então hoje meu trabalho é essencialmente esse. Nossa, muita coisa. E o que você tem visto hoje no mercado? Porque você deve conversar bastante com o conselho, com executivos e faz o processo seletivo também, então conhece os candidatos, o cara que está performando bem também dentro da organização. O que hoje que você traria como essencial para um profissional nível executivo ter sucesso dentro de uma empresa? Eu vou tentar trazer do macro para o micro nessa nossa conversa aqui. Eu acho que é assim, primeiro nós precisamos ter em mente o seguinte, um colega meu que é empresário, ele sempre fala assim, o Brasil não é para amador. O Brasil não é para amador, é um país muito instável. E além da instabilidade já brasileira, a partir do momento que você vai aumentando o nível de globalização, coisa que o valha, a gente passou a sentir, a sofrer também o que acontece fora do Brasil, né? Então o mercado ele é absolutamente mutável hoje em dia. No passado, até se fosse pensar como profissional, como eram as carreiras. Eu começava numa empresa, não passava de 2 ou 3 experiências, trabalhava 25, 30 anos e eu me aposentava. Eu trabalhava 11 meses para tirar um mês de férias e no final do ano eu ia com a esposa e com as crianças para a praia. Não era assim? Nossa, exatamente. Você fazia graduação, pós-graduação, inglês e ok, a vida já estava ganha ali. E se você for olhar com profundidade, a graduação já era um ponto diferencial ali. A pós-graduação, então, nem se fala, né? E o mercado vem mudando muito hoje, né? Com tudo que vem acontecendo, as incertezas políticas, sociais, econômicas, os temas ideológicos que têm, né, também percorrido muita coisa aí.
E o que a gente precisa ter em mente, então, é o seguinte: no mercado de mutação, você tem que ser adaptável. Então, o que a gente mais procura no mercado hoje, e daí eu vou te falar, tanto do processo seletivo, como que as empresas esperam. A gente espera executivos, profissionais, colaboradores adaptáveis. As pessoas que têm um estilo de trabalho, por exemplo, eu sou um profissional voltado a multinacional conhecedor de custo. E eu trabalho, a minha gestão ela é focada para ganhar resultados de otimização. É óbvio que você vai ter espaço no mercado de trabalho, mas ele vai ser mais limitado em comparação a outros profissionais que foram tendo outras experiências. Eles conseguem trabalhar com custo, com otimização, mas também conseguem trabalhar com expansão, né? Então, o que mais se busca hoje são profissionais adaptáveis. Então, toda vez que você tem alguma inflexibilidade no teu perfil, é óbvio que você vai ter espaço, mas ele é mais restrito. Então, quando você começa o teu processo seletivo e você já começa ele muito engessado, não, eu quero trabalhar de segunda a quinta, eu quero no formato CLT, eu quero 10 mil reais de renda, eu não tenho possibilidade de viagens, tá? E eu gostaria de trabalhar nessas 7 multinacionais. Veja, é um espaço muito limitado. O mercado, da forma como está hoje, você precisa ter uma atuação um pouco mais abrangente, inclusive de flexibilidade, para você poder ganhar espaço, né? Perfeito, perfeito. É o que eu sempre digo. Muita gente está procurando um trabalho CLT cheio de exigências e, na verdade, na configuração, no contexto contemporâneo hoje, a gente precisa de um trabalho de uma remuneração. Como isso vai acontecer, não sei. Talvez seja prestando consultoria, talvez seja um contrato PJ, talvez seja trabalhando em 2, 3 empresas ao mesmo tempo, até porque o mercado não consegue mais absorver todo mundo com carteira registrada. Faz sentido isso para você? Faz é um bom ponto. E eu queria aproveitar até para dar um recado para os executivos que estão procurando uma movimentação de mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é a questão do ramo médico. Por muito tempo, os médicos talvez sejam que trabalham com maior quantidade de flexibilização. Os médicos hoje, você tem médico CLTista, de hospital, de clínica, mas a boa parte dos médicos hoje trabalham no seu regime próprio, perfeito? Então, os médicos já sabem que quanto mais eu trabalho, mais resultado eu tenho. Nós, no Brasil, estamos dando os primeiros passos em relação a isso. O que você já vê em outros países, de uma forma mais ampla do mercado de trabalho, por exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos hoje é o campeão de produtividade mundial. O que eu quero dizer com isso? Você pega a renda per capita, o PIB, e você divide por pessoas ativas. O índice de produtividade do americano ele é muito alto. Nós estamos 4 vezes menos que o americano, quando faz a mesma conta. Então, o que acontece? O médico sabe que se ele trabalhar menos, ele ganha menos. Se ele quiser trabalhar mais, ele ganha mais. No Brasil, qual é o ponto? A gente mede muito do nosso trabalho pelo regime de CLT hoje como? Por horas de trabalho. Então, você começa a criar uma série de limitações para isso. Então, você imagine que eu sou um profissional que estou com 50 anos, 55 anos de idade. Já tenho uma vida patrimonial mais estável e eu gostaria hoje de trabalhar de segunda a quinta e por 4 ou 5 horas, certo? Eu poderia ter um tipo de remuneração dentro de uma empresa fazendo isso. Se eu fosse esse mesmo executivo há 10, 15, 20 anos atrás, que eu era solteiro, estava procurando a minha estabilidade e quisesse trabalhar 8, 10 horas por dia, hoje você tem uma limitação no Brasil para poder fazer isso. E qual é o ponto? Seria justo se eu quisesse, o empregador quisesse e nós assinássemos um termos que nós poderíamos fazer isso. Então eu remunero de acordo. Mas nós temos uma lei trabalhista hoje que ela nos limita a. Então nós começamos nos últimos tempos a ver no Brasil também uma evolução, se é que eu posso chamar isso de evolução, né? Não como melhora, mas Sim. uma nova formatação, de que o regime pessoa jurídica está ganhando muito espaço no Brasil. E aquilo que até ontem a gente estava na mão dos médicos, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, muitas pessoas da área de saúde, né? Dentistas e tal, você vê hoje também nos profissionais. É um regime de pessoa jurídica que não necessariamente está ligado à hora, mas está ligado ao quanto você vai entregar para a empresa. Então, a gente tem que estar preparado hoje para que o modelo vai ser muito nesse sentido. Hoje, quando eu vou sentar numa empresa, muitas delas estão tendo uma flexibilização, inclusive de executivos nas altas cadeiras, nos altos postos de comando. É no regime de pessoa jurídica.
que vai sentar lá e muitas vezes vai desempenhar um trabalho por 2, 3, 4 anos, mas que vai estar naquela jornada de tempo. Então é importante que as pessoas que hoje estão pensando no seu próximo passo de carreira não pensem não só estilo da empresa que querem e o desafio que querem, mas esse novo formato no mercado de trabalho. Perfeito. E hoje você caça executivos, né? Sim. E você estava até me falando que você trabalha com muitas posições sigilosas, posições executivas. O que é importante para um profissional que está hoje em recolocação, para um profissional que está olhando o mercado? O que ele tem que fazer para ser visto por você? Tá. O que te brilha os olhos depois que você encontra esse profissional? O que te faz brilhar os olhos também? O que você gosta de encontrar? Excelente. Vamos falar de entrevista. Sim. Processo seletivo, né? Uma coisa que, infelizmente, as pessoas que estavam muito dedicadas às suas atividades nos últimos 20, 25 anos, elas não estavam preparadas para procurar trabalho. E eu me lembro quando eu fui fazer uma transição há 10 anos atrás, a minha coach de carreira na época falou: procurar trabalho é um trabalho. Você tem que saber fazer isso. Então, qual que é o primeiro recado que eu dou para esses executivos? É não achar que o seu currículo vai te garantir a entrada na empresa. O teu currículo, ele te garante ir até a entrevista. O teu currículo te garante chegar até o headhunter, que pelas buscas de LinkedIn ou de indicação, de referência, nós vamos chegar nesse profissional pelo que eu vi que ele fez até então. Agora, o que a pessoa precisa compreender que é o que vai levá-la a passar no processo seletivo é o desempenho dela no processo e não o seu currículo. Então, eu dividiria esse processo seletivo em 2 etapas. A primeira dela é ter um currículo eficiente que você fique no chamariz das pessoas. Não é? Que você tenha lá as suas atividades e você não coloque simplesmente as suas descrições. Coloque os seus ganhos, Sim. o que você conseguiu contribuir nessa jornada. Qual era o tamanho da sua responsabilidade? Porque se você colocar só o cargo desde quando você estava, você não consegue ter um currículo com um chamariz num nível daqueles que já sabem fazer isso. Então coloque lá o que você fazia, qual era o tamanho da tua responsabilidade e quais foram as suas entregas. Consegui subir de tal para tal, coloquei tanto de market share a mais, assim sucessivamente. No processo seletivo, daí começando com a entrevista, é muito importante que você tenha consistência e que você se atenha a questões muito básicas. Você acredita que eu tenho, mesmo falando em nível executivo, mais de 30% dos executivos que atrasam para a entrevista? Pois é, eu acho incrível, né? Porque a pessoa está procurando trabalho, né? Onde responsabilidade, pontualidade são requisitos mais do que básicos. E, de repente, para fazer a entrevista, a pessoa mostra que não consegue ter essa organização e já atrasa. E tem muita gente que atrasa e não pede nem desculpa. Né? Isso acontece. E qual que é a sensação ou a desculpa que parte dessa Sim. equipe nos traz? Ah, é porque a entrevista estava sendo com você. Com você que eu digo, o headhunter, o consultor que está Sim. fazendo. Mas para a empresa não vai ser assim. Uma vez eu ouvi uma diretora minha, que trabalhou comigo, depois ela chegou a ser CEO do Carrefour, do Banco Carrefour. E ela falou assim para mim: o problema do atraso não está no tempo, mas ele é um indicativo de caráter. Quando você tem dificuldade de atraso, você tem dificuldade a cumprir compromissos. Então, o horário ele fala muito sobre você. Porque se você não consegue ganhar de algo que é tão previsível quanto o relógio, ele não muda nunca. Você vai ganhar do quê? Não é? Então, quando você acerta, principalmente já no horário, você já demonstra preparação, planejamento. Então, eu vou dar um passo além desse tema do horário. Quando você vai fazer uma entrevista, mesmo que você não esteja com a empresa, o headhunter ele não está ali para te ajudar. O headhunter está ali para te selecionar. Então você tem que ter a preocupação de que fundo você vai estar usando para fazer essa conversa. Se o ambiente está neutro, se você não vai ser interrompido, qual é a qualidade da tua internet que você vai estar podendo fazer isso. Você sabe uma coisa que as pessoas não fazem? Empatia. O processo seletivo precisa ser feito de empatia, não é? Então, você tem que ter atenção muito ao público que vai te fazer. Você não vai começar o teu processo seletivo conversando com o presidente da companhia. Muitas vezes você vai conversar com a consultora, depois que você for aprovado, talvez você converse com o coordenador, gerente ou diretor da consultoria, para depois você chegar no RH da empresa. E o último passo do processo é você estar falando com a diretoria da empresa. Você precisa ser empático com as 4 pessoas que estejam participando.
Você precisa tentar também ter um pouco de inteligência e análise. Tem que ser analítico no processo seletivo, Thaís. Você tem que compreender o seguinte: agora eu estou falando com uma coordenadora de recursos humanos. É natural que as perguntas dela tenham um cunho talvez menos técnicas e mais comportamentais. Eu preciso estar preparado para falar sobre isso. Quando eu vou falar com o presidente da companhia, na cabeça dele, as questões comportamentais, no decorrer do processo, já foram checadas. Então, ali é uma parte mais técnica e eu preciso saber me adaptar. Então, você saber chegar no horário, preparar a tua entrevista, você ser analítico, compreender com quem você vai estar falando, você ser empático e você treinar. O que eu mais vejo é que as pessoas não treinam. É impressionante como o brasileiro, ele confia no improviso. Se você está trabalhando para você sentar numa cadeira que vale 30, 40, 50 mil, com bônus de 5, 7 salários adicionais no final do ano, não se dê ao luxo de improviso. Treine. Treine quais são as perguntas que podem ter. Treine que situações que você poderia ficar em dificuldade. Sabe? Reflita sobre que questões eles podem estar falando que o teu currículo tem brecha. Por que tem alguns currículos que eles nos levam a você fazer algumas perguntas? Por que aqui você saiu dessa empresa e foi para essa? Por que aqui você era diretor e você foi como gerente executivo? Você precisa refletir sobre isso, você precisa saber dar resposta disso, né? Então, se eu fosse dar sugestões para os executivos se prepararem, são essas. Não mais do que cabe numa mão. Esses são os itens básicos do tempo. Perfeito, nossa, perfeito. E é engraçado que eu faço muita entrevista de emprego simulada. Então, a gente simula na Tetarga, o profissional, o meu cliente chega e ele vai fazer a entrevista de emprego. Então, a gente observa, né, faz a entrevista e depois a gente dá todo o feedback para o profissional. E realmente eles têm, muitos deles, mesmo em consultoria, acabam tendo esses comportamentos, né? Uma questão que eu observo bastante é que às vezes a pessoa quer justificar tantos motivos de saída que ela joga a luz no negativo. E daí usam o tempo da entrevista para falar mais e justificar motivo de saída, motivo de desligamento, do que para falar da própria realização profissional e de trazer ali os seus resultados. Não sei se isso chega para você também. Chega. E é difícil. Eu sempre oriento os meus clientes, vai fazer uma entrevista com o headhunter, com o recrutador, pergunta para ele quanto tempo a gente tem para esse bate-papo. Porque às vezes o executivo ele quer falar nos mínimos detalhes e não tem tempo, ou às vezes tem 1 hora de entrevista e ele pode sim ser mais detalhista. Então depende também da pessoa, a organização de tempo você já consegue observar durante a entrevista de emprego também, né? Tem. E muitas vezes acontece isso acompanhada de algumas gafes. Então vamos fazer uma simulação aqui. Nós estamos numa empresa, eu trabalhei lá, eu era um gerente executivo, eu tomava decisão em relação à operação, por exemplo, né? Nós estamos aqui simulando. Sim. Mas eu não tinha a condição de aprovar algumas coisas de governança na empresa. Eu não era diretor, eu não era sócio, então tinha uma tomada de decisão, inclusive em relação à saúde financeira da empresa, que não estava na minha mão, por exemplo, não é? Em algum momento, você sente ou você até pede desligamento ou é desligado dessa empresa efetivamente por saúde financeira. Os profissionais, eles ficam muito preocupados em como eles vão passar essa mensagem para o mercado. E eu compreendo isso. Só que numa entrevista você tem que ser verdadeiro, genuíno, mas você tem que saber dar a resposta. Tem algumas coisas que você não pode cometer a gafe. Então eu vejo muito profissional que ainda está empregado ou recém saiu da empresa e começa a falar mal da empresa que estava. Isso não pode fazer jamais. Nunca. Então você tem que medir. Numa situação como essa, você tem que colocar, olha, o que me levou a sair dessa empresa é porque eu estava com algum desconforto em relação a algumas tomadas de decisão. Então o meu estilo de gestão, ele é próprio e adequado para um determinado tipo de trabalho. Só que algumas ideias estratégicas de para onde estávamos indo, a gente não estava mais acertando. Então a gente chegou a um consenso de bom tom que seria a melhor opção eu estar saindo. É uma das respostas que você pode dar. Agora você começar a dizer, eu comecei a ver que a empresa não estava legal, que ia para o buraco, que ia acontecer isso ou aquilo, e mesmo a empresa estando de pé, trabalhando, funcionando, a primeira coisa que o recrutador vai pensar é o seguinte, tá falando dele, amanhã vai falar de mim. Exatamente. Esse é um ponto crucial. As pessoas têm que ter cuidado desse tipo de coisa, né? Porque senão vão pegar. E você sabe que talvez as pessoas não tenham atenção,
mas principalmente a área de recursos humanos, né, seja da consultoria ou seja da empresa, são de profissionais muito preparados para pegar algumas coisas. Então são pessoas que estudam perfil, ferramenta, inteligência emocional, uma série de coisas. Então, eu não preciso nem falar para você e para os teus seguidores aí, né, para o teu público, que você tem que ser walk the talk. Você precisa, né, fazer aquilo que você fala, não é? Então a gente pega na entrevista profissionais que falam assim: eu sou muito empreendedor, eu sou muito dinâmico, eu sou muito ativo, e a pessoa fala com uma posição na cadeira para baixo. Sim. E ele fala bem assim: não, eu sou muito. Você já está transparecendo isso. É engraçado, hoje de manhã, quando eu estava saindo de casa, tinha um livro que estava ali, que é Linguagem Corporal. Sim. Né? Eu dei uma folhada rápida. Tem vários livros por aí que falam, inclusive, de que recado que o teu corpo passa. Sim. Então, no O corpo processo... explica, né? Explica. Então, no processo seletivo, esse profissional ele não está preparado para ver ou ouvir só do que você vai falar. Ele está preparado para ver como você vai se portar. Então, numa entrevista, você não pode chegar lá dizendo que você é comunicativo, que você adora trabalhar em equipe, que você vai para fazer a diferença e você fica sentado apático e passivo no processo seletivo. Ele vai olhar e vai dizer assim no final: muito obrigado, tal, vai colocar do lado. Não convenceu. Então, Exatamente. as pessoas precisam ter essa preocupação. Nossa, perfeito. Ó, e para você que quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho um vídeo falando só sobre linguagem corporal na entrevista de emprego. Então, digita eu quero aqui embaixo que a gente manda o link para você estudar. Existem vários macetes, várias observações que você tem que cuidar na hora de fazer a entrevista. Ó, o Headhunter falando aqui, hein? Não sou nem eu que trouxe a pauta. E é muito engraçado, eu até brinco com meus clientes, né? Que profissionais incríveis têm bom humor. E como que você mostra que você tem bom humor na entrevista? Só o seu semblante já mostra. Se você consegue entrar sorrindo na entrevista, se você consegue ter um semblante suave. E eu já entrevistei muitas pessoas que chegam na entrevista, parece que tá indo fazer um exame de sangue, né? Porque a pessoa franze, eu não vou conseguir franzir porque tenho botox. Mas a pessoa franze o rosto com cara de bravo, de brava. Então isso acaba afastando e dificultando essa empatia que a gente tem que gerar necessariamente na entrevista de emprego, né? E hoje tá tão demodê ser um profissional de mau humor, ser um profissional carrancudo, que você não passa nem no primeiro filtro, né, Jean? A gente falou uma palavra agora há pouco que é adequado. Sim. Nós precisamos ser adequados. Então, quando a gente fala, inclusive, tinha no passado aqueles catálogos das empresas chamados de dress code, lembra? Nossa, eu lembro, eu já ia reprovar, porque na hora que eu trabalhava, o brinco podia ser do tamanho de uma moeda de 10 centavos, tinha até o tamanho do brinco. Então, você veja, hoje é muito difícil você julgar por tudo o que acontece, por todas as tendências que tem, o que é adequado. Por isso que é muito importante que você tenha bom senso quando você vai fazer. Alguns exemplos. Se você vai trabalhar numa startup, o que eu te sugiro? Eu não sugiro que você vá fazer uma entrevista numa startup online e tudo mais, e que você, numa startup de tecnologia, por exemplo, e que você se bata para conectar o Zoom. Nossa! Por mais que você trabalhe com isso, tem algumas ferramentas que a pessoa vai dizer: não, meu Zoom tem alguma coisa errada. Para trabalhar, eu já te digo, para trabalhar comigo, que não é nem uma startup, mas que a gente é uma empresa, que a gente trabalha online, a pessoa não conseguir conectar o Zoom já me diz algo sobre ela. Eu já fico assim na defensiva. E por que eu falei startup e não falei uma empresa de pequeno porte e tal? Porque a característica da startup, você tem que ser muito mão na massa. Você faz atividade de 3, 4, 5 pessoas. Então você tem que ser dinâmico, você tem que ser ativo, você tem que ser ágil. Se você vai numa entrevista, participar de uma empresa dessa, onde você se bate para se conectar à ferramenta que você está utilizando, não pode. Segundo ponto, você vai trabalhar com, hoje, a idade média de pessoas que estão trabalhando nessa empresa é 22, 23 anos. Eu fui numa multinacional esses dias e entrei, eles foram me apresentar. Vou apresentar para você um gêniozinho que nós estamos aqui. A menina tinha 18 anos. Nossa! 18. Ela tinha acabado de entrar, mas ela já na empresa, fazendo estágio, mas ela adorava fazer aquilo antes.
Eu particularmente não consideraria adequado você fazer uma entrevista dessa com terno e gravata, não é? Então, hoje, De maneira alguma. as coisas mudaram, né? Infelizmente, nós perdemos há pouco tempo o Abílio Diniz, que é um grande Sim. empresário que nós tínhamos. E se você for ver as últimas entrevistas que ele fazia de camiseta e tênis, camiseta de sapatênis. O trabalho dele era feito desse jeito. Então, muita coisa está disruptiva hoje. Então, o que eu sugiro pro público que vai estar... Qual que é o cenário adequado? Com quem eu vou falar? Quem é o meu entrevistador? Entra no LinkedIn e estuda quem é a pessoa. Veja a posição que ela tem, as possíveis perguntas que ela vai dar, quanto tempo ela marcou, se é uma entrevista de meia hora, não vá tentar explicar tudo. Na tua apresentação você já gasta 15 minutos, você não vai ter, porque ela colocou de meia hora. Entende? Então a adequação também faz parte de você ser um pouco analítico. Compreenda como está o cenário e daí você vai para a entrevista. Perfeito. Ô, Jean, e você faz muito assessment também, né? Você consegue explicar para o público que não conhece essa terminologia, que está trabalhando, o que é um assessment e por que que as empresas fazem assessment? Sim. O assessment, se você for ver ipsis liter, o termo, ele significa avaliação, né? Então, quando você chega numa empresa e diz que você vai passar por um processo de assessment, a turma já se arrepia, né? Mas o assessment, ele é um processo que ele serve para uma série de coisas. Então, primeiro, qual é o objetivo do assessment? É você identificar em que nível esse profissional está. Em relação à cadeira que ele tem, em relação a ele mesmo. Você pode, sim, fazer comparação com o restante da equipe. Mas tem várias empresas que você tem os profissionais que tem uma, duas pessoas sentadas naquela posição. Então, você não tem muita massa crítica de comparar 20, 30 pessoas na mesma posição. Você não tem 20 gerentes comerciais, 20 gerentes de TI, não é? Então você pode fazer uma análise sobre o ponto de vista de gerência. E o que você vai avaliar? A gente faz uma avaliação de competência e uma de negócio. E a gente soma isso. Então é feita uma entrevista ao profissional, geralmente de 1h30, 2 horas, entendendo como ele pensa, como ele toma as decisões do dia a dia, como ele compõe a equipe dele. E depois é aplicado algumas ferramentas. Então essas ferramentas, elas são alinhadas com a empresa. Se a gente quer olhar soft skill, que são as competências comportamentais, se a gente quer olhar inteligência emocional, muitas das empresas gostam do perfil, então gostam de olhar o DISC. Sim, Então, eu trabalho com o DISC. Você trabalha com o DISC também? Também, mas os profissionais mais de C-level, as empresas estão olhando muito inteligência emocional, né? Porque a questão técnica do comportamento, ela é muito importante. Mas, geralmente, quando você está numa esfera mais de tomada de decisão com grandes times e tal, a forma como você lida com isso é muito importante. Então, a gente vai avaliar e vai compreender em que estágio o profissional está. Então, eu consigo avaliar numa soft skill, geralmente, tem uma ferramenta dessa, que são entre 7 e 8 competências, e cada uma delas tem de 5 a 6 características comportamentais. Então, estamos falando que nós temos entre 35 e 40 itens que a gente vai estar olhando se ele está equilibrado ou se ele tende muito mais para um lado do que para o outro, né? E junto com isso, inteligência emocional, que são 4 quadrantes. E você avalia como que o profissional está para aquilo. Então, se ele está bem sentado ou não e se ele ainda tem possibilidade de desenvolver esse potencial. E a gente ajuda as empresas daí a tomarem decisão. Então, algumas empresas por aí que tem um plano de carreira bem estabelecido, trabalham com uma matriz 9box, por exemplo. Sim. Tem lá a performance e o potencial. A gente está ajudando a empresa agora a fazer o potencial, a performance fica por conta deles, você consegue estabelecer um plano de carreira. Quem são as pessoas que estão já preparadas para ser promovido num curtíssimo espaço de tempo? Quem são as que a gente pode pensar para amanhã promover? Então, o assessment é isso. Você não precisa se preocupar que você vai estar sendo avaliado demais. Até porque aquilo vai trazer insights para o teu próprio dia a dia. O que eu posso estar desenvolvendo a partir daí? Não é? Então, é o seguinte, é a mesma coisa de você ter receio do resultado e você não fazer check-up anual. Né? Eu não vou fazer check-up médio, porque eu não sei o que vai aparecer. Vai dizer que eu preciso para esteira, então eu não vou fazer o check-up. Bom, é melhor que você veja agora, porque lá na frente você vai podendo estar perdendo uma oportunidade e você não sabe por quê. Quantos são os cases, Thaís, que a gente pega do executivo falando assim: não, eu não procurei nenhuma empresa para fazer um assessment de desenvolvimento porque eu achei que eu seria o promovido. E agora tomaram uma decisão, promoveram outro profissional, tomei um banho de água fria.
Aí ele corre para mim dizendo o seguinte: podemos fazer um assessment de desenvolvimento? Podemos, mas eu não vou conseguir resolver em 6 meses o que você vem negligenciando há 5 anos, não é? A mesma coisa do curso de inglês. Tem vários executivos que vão ganhar 40, 50 mil de salário e não tem inglês. O que, na minha opinião, como conselheiro, é um pecado capital. Sim. Aí eu vou conversar com esse executivo, sabe o que ele me fala? Não, esse ano eu vou começar o inglês. Não, é sempre aquela lista de intenções. E isso também eu sugiro, posso dar mais uma dica? Claro, por favor. Sugiro, Amando. principalmente para o nível executivo, quais são as sensibilidades do seu currículo? Então, se você começou a trabalhar, vamos supor, com 18 anos de idade, 19, e você está hoje com 50, e a tua carreira ela é bem cadenciada, ela vem saindo de um cargo menor para um cargo maior, for tendo ganho, aumento de salário, tudo certo, né? Tudo encaixado, que você fala, naturalmente era isso que acontecia. Mas no ano, tem um determinado período, você tem 6, 7, 8 meses que você saiu numa empresa, não foi para outra e isso não está registrado em lugar nenhum. As pessoas muitas vezes têm medo, receio de colocar isso no LinkedIn. Não tenha. Coloque, nem que você prestou um serviço para alguém da tua família, nem que você tirou um sabático, mas coloque, porque isso te ajuda a justificar e nada melhor do que falar. Achei que era o tempo, depois de 20 anos, segurar 6 meses para refletir o que eu ia fazer. Exatamente. E essa é uma das sensibilidades e que daí você só precisa saber explicar. Agora verifique, será que não tem alguma formação que você está deixando para trás? Se você já tem formação, graduação, pós-graduação, especialização, vai ganhar 50 mil de salário, vai trabalhar com uma empresa que tem cliente ou fornecedor lá fora, você não vai poder deixar teu inglês ou teu espanhol muito de lado. Você vai ter que trabalhar isso. E você entrar com uma entrevista dizendo, daqui a pouco eu vou começar, era melhor que você estivesse dizendo, eu já estou fazendo. Sim. Então entre num curso desse antes de você estar participando do processo, tendo de resolver esse assunto. Então, quando você tem todos esses pontos do teu currículo que eles podem ser sensíveis e esses pontos estão mapeados, a tua conversa fica muito mais tranquila, porque você não tem receio de ser pego por um ponto que você está negligenciando. Perfeito. Nossa, passou voando. Você viu? Já mais de meia hora de episódio. Já mais de meia hora aqui, olha lá. E já estamos nos encaminhando para o fim. E para finalizar, você trouxe um ponto que eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é a inteligência emocional, né? Como isso tá reverberando no mercado. Tá muito demodê não ter controle das suas emoções ou não fazer boa gestão das suas emoções. O que você tem visto? O que uma pessoa que hoje se dá conta de que precisa desenvolver pode começar? Qual é o caminho das pedras? Excelente. Primeiro, eu preciso desmistificar um pouco do que as pessoas têm em relação ao conceito de inteligência emocional. Acho que inteligência emocional é você ser uma pessoa serena e controlada. Não é isso. Inteligência emocional é você pegar as circunstâncias que estão em volta e qual é o melhor tipo de atitude ou ação você ter. Por vezes você tem que saber segurar, por vezes você tem que saber acelerar, né? Então é você saber lidar com essas diferenças de nuances. E elas são basicamente 4 pontos que você tem que ter atenção. Primeiro é se você se conhece. Será que eu tenho conhecimento de todas as sensações e sentimentos e emoções que eu tenho aqui? Eu sei quando eu estou com medo, quando eu estou bravo, quando eu estou inseguro. Primeiro ponto é se você se conhece. Segundo é como você faz a gestão do seu ponto. Então eu sei que se alguém discordar de mim, eu tendo a ser uma pessoa impulsiva. Então você conhece que você tem uma certa impulsividade e você sabe que se você for contrariado, você vai agir assim. Qual é a inteligência emocional? Sabendo disso, quando alguém me colocar um contraponto, a primeira coisa que eu tenho que fazer qual é? Calma, respira, não vou dar resposta. Sim. O terceiro é você tentar compreender, é você fazer uma análise do que está em volta de você. Ou seja, o que está acontecendo? É a gestão do relacionamento, ela é a gestão social, é o conhecimento disso. Perfeito? É você saber, no mundo que eu estou hoje, essa empresa ela é composta por quem? Então trabalha comigo a Thaís, o Eduardo, o Marcos, como essas pessoas são, né? E por fim, como eu ajo. Então, se eu sei que a Thaís tem um outro estilo, como que eu vou agir com a Thaís, né? Então, são essas 4 vertentes que a gente olha na inteligência emocional. E hoje é interessante que o que a gente mais vê nos executivos aí com dificuldade? Gestão de relacionamento. O que mais tem aparecido?
as pessoas até conhecem as suas emoções, as pessoas sabem gerir as suas emoções, mas elas têm muita dificuldade em tentar fazer a leitura dos colegas, do cenário, e em cima disso agir. Então, o que eu poderia dar como uma dica para as pessoas de inteligência emocional? Primeiro, leia um pouco mais sobre isso. Segundo, existem cursos hoje sobre, algumas consultorias têm essa ferramenta que você pode colocar e ver o teu nível. Tem algumas empresas que já estão fazendo assessment com inteligência emocional. Aceite e faça, eu acho que você vai ter um bom resultado. Agora, de qualquer forma, existem muitas leituras por aí que eu acho que pode ser feita, mas o grande ponto que eu coloco na mesa é o seguinte: tenha um pouco mais atenção ao cenário em volta de você. Compreenda como esse cenário funciona e como que você pode ter inteligência a usar com ele. E eu vou te dar um exemplo disso para encerrar minha fala daí, que eu sei que a gente está caminhando para o final. Eu trabalhei uma vez com um executivo, eu não sei, pode ser citado o nome aqui? Pode, se for positivo. pode. Então, eu trabalhei, ele se chamava Antônio, ele foi executivo do Amex, há muitos anos atrás, e depois ele foi executivo do HSBC. Eu era o mais novato da mesa, mas me chamava a atenção o nível de respeito que as pessoas tinham em relação a ele. Toda vez que ele ia falar, todo mundo parava. Aí um dia eu peguei intimidade com ele era carioca, a gente estava num café, e eu falei, eu fico impressionado como as pessoas te ouvem. Aí ele falou assim para mim: eu nunca queimo a largada. E eu nunca sou o último a falar. Então o que eu falo? Eu tenho sempre uma ideia do que pode ser possível acontecer naquela situação. Mas eu sempre fico quieto para ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que elas estão pensando e qual é a temperatura. Ao final, eu somo os pontos e dou a resposta adequada. Isso é um exemplo claríssimo de inteligência emocional. Né? Você saber mapear o que está acontecendo, ver a temperatura e você ser um mediador para a gente chegar lá. Quem tiver esta habilidade hoje no mercado de trabalho, ela tem um grande diferencial. E eu faço o link com o que a gente falou lá no começo, adaptabilidade. Quem souber fazer isso está provando que tem adaptabilidade. Nossa, perfeito, perfeito. Vai receber outro convite para voltar. Imagina, voltarei. Tem muito conteúdo. Espero que você que nos assistiu até agora tenha gostado. Deixa aqui suas dúvidas também. Manda feedback pra gente. Se quiser. Vou te perguntar uma última pergunta. Uma dica de leitura. Eu sei que você lê bastante, né? Um livro de cabeceira. Antifrágil. Antifrágil, Antifrágil, se quiser o link também, a gente deixa a gente coloca, manda lá para você, digita eu quero. Jean, um prazer ter você aqui, volte sempre e nos vemos aí fora das redes. Você sempre também recebe o nosso book de clientes, né? Entrevista nossos assessorandos. Gratidão pela parceria também. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que possa ter ajudado aí você e teu público. Perfeito. Um beijo para você e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau!